E aí galera, beleza? Tranquilidade? Jejum intermitente, ele basicamente não se trata de falar se é uma dieta, entendeu? O jejum intermitente ele é nada mais, nada menos do que um estilo de alimentação, entendeu? É um estilo de alimentação, vamos falar assim, normal, né? Para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, para a nossa vivência, vamos dizer assim, né? Porque é mais que o normal a pessoa jejuar e comer quando chegar a hora de comer, é o normal, né? O que não seria normal é induzir você a comer refeições que não forçando o seu metabolismo, entendeu? Então, exemplo, comer de 3 em 3 horas, você programar, você fala, vou comer de tantas e tantas horas, entendeu? Toda hora, um lanchinho, um cara levantar de manhã tem que tomar um café da manhã, se não tiver eu vou morrer. 10 horas tem que ter um café das 10 horas, comer. Meio-dia o almoço, entendeu? Isso não é o normal do nosso corpo. O normal é você comer quando você tem fome e quando precisa, entendeu? Então, ou seja, o que as pessoas não entendem no jejum intermitente, que nem tem gente que fica batendo na tecla, mas você fazer jejum, o que emagrece não é o jejum, o que emagrece é você fazer déficit de caloria, déficit calórico, entendeu? Então, o que eu vou te explicar? Que no jejum você consegue ter uma perda de gordura bacana, né? Sem contar caloria. Por quê? Porque o que faz na realidade funcionar no jejum intermitente é a parte hormonal. Por quê? Você tem um hormônio chamado insulina, entendeu? Então quer dizer, quando você dá pico de insulina, o seu corpo ele tem uma resistência ruim à insulina. Então, ou seja, você come lá, por exemplo, vou dar um exemplo, farinha branca. Você come lá, vai comer comida, coloca farinha pra caramba na comida. Aí você come farinha branca, aí você come açúcar, então dá aquele pico de insulina grande. Então quando dá esse pico de insulina, o que acontece? O seu corpo armazena aquilo em forma de gordura. Por quê? Forma glicose e vai lá e forma de gordura. Porque ele entende o quê? Que quando você dá pico de insulina, ele entende que ele tem que acumular aquela gordura para você usar numa futura, sei lá, sobrevivência. Não sabe se o corpo, o cérebro, ele entende que você está naquela época paleolítica. Então, naquela época, o que acontece? Você comia, seu corpo é inteligente, ele armazena tudo que ele precisa, porque ele pensa que você, uma hora ou outra, você vai ficar num momento de escassez, entendeu? Então, o seu corpo fica, a gente ensinou com essas paradas aí, pacotinho, abre o pacotinho, come lá, come isso, come aquilo. Então o corpo o metabolismo da gente ficou bagunçado, então ele ficou preguiçoso. Então quando você faz o jejum, você quebra essa resistência insulínica, você melhora ela. Então, ou seja, você vai comer, então o seu corpo vai ficar mais tempo em jejum, você vai ensinar ele a usar a gordura que ele tem como fonte de energia, não acumular, entendeu? Então por isso que você vê nas refeições que eu como carne com gordura, porque a gente que faz jejum precisa comer carne com gordura, entendeu? Porque as gorduras dos animais, as gorduras, né, vamos falar assim, naturais, ela faz o que? Funcionar os seus hormônios, entendeu? Então, qual que é o segredo? É você comer quando der para você comer, mas você comer bem, entendeu? Você não contar caloria, mas aí você coloca alimentos que seja, por exemplo, proteína, legumes, vegetais, entendeu? Então, alimentos que dão picos de insulina, que nem arroz branco, né, farinha branca, essas coisas você come em menor quantidade. Você coloca só para inteirar ali da refeição, entendeu? Então você coloca alimentos pesados, por exemplo, raízes, né, mandioca, batata, entendeu? Arroz, feijão, mas aí ali você não vai tipo quebrar o jejum com a pratada só de arroz. Vai falar assim, eu não como carne, não sou muito chegado em carne, não sou muito chegado em ovo, aí põe lá um pedacinho de carne e enche o prato de arroz, entendeu? Então é basicamente isso. O que emagrece no jejum intermitente, que você perde gordura, é porque você usa o seu metabolismo e você faz ensina ele a queimar gordura, entendeu? Não acumular com picos de insulina, entendeu? Que é o hormônio essa insulina é um hormônio que ela armazena gordura. Então, basicamente isso, só para você entender. Então por isso que tem gente que fala assim, mas você não conta caloria? Você come esse monte hoje, amanhã se eu tiver com mais fome eu como mais, entendeu? E você não...
não engorda, por quê? Porque é justamente isso, é a parte hormonal, entendeu? Aí um exemplo, aí você consegue controlar nesse sentido aí, beleza? Basicamente o segredo é esse do jejum, para quem faz jejum. A pessoa que fala assim que o jejum não emagrece, que o que emagrece vamos falar assim, quando eu falo emagrecer, não é emagrecer, ficar magro, de perder massa muscular, porque vocês veem aí que eu tenho massa muscular, treino e continua fazendo efeito. Então o que as pessoas não entendem é que é tipo assim, pessoas que vai lá, fez por exemplo por uma semana, duas, então a pessoa não colheu o resultado ainda, então ela vai lá e fala, ah não, mas não emagrece, o que emagrece é o déficit calórico, entendeu? Então, por exemplo, quem faz jejum intermitente, que já tem um longo tempo que faz, quem acompanha aí sabe do que eu estou falando. Com o tempo, o seu metabolismo, o seu corpo, ele aprende a ficar forte. Então, ou seja, você come uma refeição ou duas no dia, bem caprichada, o seu corpo ele vai aprender a usar aquilo para o que realmente precisa, entendeu? Ele faz toda a divisão dos nutrientes, dos macros, do que precisa. Porque fica mais eficaz a máquina, porque como você está um tempo em jejum, ele sabe que você vai comer e você vai dar um longo período de jejum. Então ele aprende o quê? A usar aquilo com mais vantagem. É como se você usasse, por exemplo, vamos falar assim, vou dar um exemplo. Você é uma máquina e você vai usar lá um determinado óleo, lá, uma determinada combustível naquela máquina e ele vai usar com mais aproveitamento, entendeu? É diferente de uma pessoa que come de 3 em 3 horas, o corpo já está acostumado, dando um pico de insulina a cada 3 horas. Ele entende o que? Entendeu? Então, basicamente é isso. O que faz o jejum intermitente você perder gordura é a parte hormonal. Porque você joga os níveis de insulina lá para baixo, entendeu? Seu corpo fica, a resposta insulínica fica melhor. E os níveis de açúcar do sangue baixa pra caramba, entendeu? Você fizer um exame de glicose lá, que você fura o dedo lá para olhar, você vai ver, entendeu? Eu já fiz isso aí, Por exemplo, eu trabalhava num hospital de segurança. E eu conversando com as meninas lá, enfermeira, né, médica, isso e aquilo, e a gente trocando um papo, né? Então elas falaram, vamos fazer aqui rapidinho para medir a sua insulina, vai lá, fura o dedo para ver, entendeu? E deu isso aí, entendeu? A resistência, você fica com os níveis de açúcar bem baixo no corpo, entendeu? Por isso que você emagrece. E aí quando você vê o boladão aí, que eu tiro uma foto, faço um vídeo que eu tô bem cheio, é justamente ao contrário. Por exemplo, eu vou lá, quebro a dieta, como um monte de besteira, entendeu? Então o músculo já puxa aquilo tudo de uma vez para dentro, fica volumoso, o músculo bonito, entendeu? Então basicamente é isso. O que faz o jejum intermitente ser eficaz é por causa disso daí, porque ele joga os níveis de açúcar lá para baixo, né? Dá aquela baixada boa no açúcar no sangue, a insulina baixa, a resistência fica melhor, entendeu? E é isso aí, basicamente é isso aí, beleza? Tamo junto. Dá um like aí, ó, e se inscreve aí no canal aí, para dar uma fortalecida, beleza? Tamo junto.